Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19, né? E eu vou ficar com versos 10. Eu vou ler apenas o versos 10 para me explicar um pouco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 19, e o verso 10, que fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Pai, eu te glorifico nesta hora por essa palavra tão poderosa, tão maravilhosa, por essa palavra, meu Deus, que nos traz a paz, que nos traz o gozo, que nos traz a consolação, que nos traz o perdão, nos traz a salvação. Muito obrigado, meu Deus. É porque a conexão fica lenta, gente. Eu me calo aqui um pouco porque a conexão fica lenta e eu sei que o meu áudio não fica muito legal. Eu já sei que fica o áudio, tá entendendo? Mas Deus seja louvado. Queridos, a gente quando lê essa palavra, né, é uma palavra de salvação. Lembrando que essa palavra é de salvação, certo? Essa palavra são para as pessoas que não são salvas ainda. Mas como não são salvas? Para não dar um barulho na sua mente. Pessoas que não são salvas ainda da bebida, da droga, da prostituição, de tantas coisas, né? A salvação que eu estou falando é essa. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer te salvar dessas coisas que o mundo oferece. E Ele quer te mostrar coisas melhores. Entendeu? Então, queridos, o que a Bíblia está falando para nós, o que a palavra de Deus está falando para nós sobre esse texto que acabei de ler, né? Que o Filho do Homem veio buscar salvar os que se haviam perdido. Esse texto está falando de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Daquela época. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava entrando em Jericó. Ele ia passando, ou seja, Jesus estava entrando em Jericó. Jesus estava entrando em Jericó, ele ia passando, né? Foi quando ali havia ali um varão chamado Zaqueu. Eu falei, era chefe dos publicanos, não é isso? Sendo chefe de publicanos, ele era alguém famoso, ele era rico, né? Só que Zaqueu, ele era rico, só que ele procurava ver quem era Jesus. A pergunta que eu faço, que não quer me calar: o que é que o rico quer com Jesus? Porque Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Só que ele não conseguia ver quem era Jesus. Olha a revelação que eu tenho aqui. Essa revelação é muito forte. Que os pobres, né? Falando financeiramente, né? Da classe média, da classe mais baixa, né? Eram os que viam mais Jesus. Aqueles que ninguém dava nada eram os que estavam andando mais Jesus. E esses conheciam Jesus. Mas se você observar, Zaqueu, ele ainda estava procurando saber quem era Jesus. Ou seja, pelo meu ponto de vista, Zaqueu em nenhum momento precisou de Jesus. Mas surge no coração de Zaqueu uma vontade, um chamado de Deus, né? Surge um chamado de Deus na vida de Zaqueu naquele momento. Deus desperta em Zaqueu uma vontade de saber quem era Jesus. E Zaqueu, ele caçou uma maneira, um jeito de saber quem era Jesus.
O que a Bíblia diz? Ele não podia ver, por quê? Por causa da multidão. E ele era pequeno e a multidão era grande. E ele bem pequenininho no meio da multidão, ele não conseguiria ver, né? Mas Zaqueu usou uma estratégia, ele subiu no pé de figueira. Ele queria saber quem era Jesus. A pergunta é, como é que ele vai saber quem é Jesus se ele não conhece Jesus? Porque o texto diz que ele queria saber quem era Jesus. Ele subiu na figueira para ver Jesus, porque ele queria saber quem era Jesus. Você já notou isso aqui? Eu não estou nem pregando aquela pregação pentecostal hoje não, é mais um ensinamento. Como é que o cara não conhece Jesus e ele vai subir no pé da figueira para ver quem era Jesus? Ele procurava ver quem era Jesus. Olha, o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Aí ele vai subir no pé da figueira. Por quê? Ele subiu no pé de figueira brava para ver. Ele queria saber quem era Jesus. Ele sobe no pé de figueira brava para ver. Porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali. E o que é que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus chega àquele lugar, exatamente no lugar que Zaqueu está trepado no pé de figueira brava, Jesus vai olhar para cima. Por que Jesus vai olhar para cima? Por que Jesus vai olhar para cima? Tem um mistério aqui. Por que Jesus não vai olhar para baixo? Porque tem alguém lá em cima que está querendo ver quem é Jesus. Ele subiu em um pé de figueira, porque lá embaixo ele não conseguiria ver Jesus, mas ele teve uma atitude. Ele subiu no pé de figueira. E o que me chama a atenção, sabe o que é? Que Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu vou guardar a Bíblia aqui e vou explicar melhor. Ou seja, ele chamou. Por que Zaqueu subiu no pé de figueira? Porque ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele teve que subir no pé de figueira bravo. E lá ele chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí os religiosos sabem o que é, né? Ah, mas vai ser hóspede de um homem pecador, né? Aquela coisa toda. Aí ele vai dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E ali Jesus entra na casa de Zaqueu e acontece algo extraordinário. Porque Zaqueu ele se converte naquela mesma hora. Zaqueu se converte, tem um encontro com Jesus. E já no outro dia Zaqueu está devolvendo aquilo que ele tomou de alguém, cobrou mais de alguém e está devolvendo. Jesus vai dizer: este também era filho de Abraão, né? Este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, Jesus ele não veio para os bons, ele mesmo disse que ele veio para os doentes. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está entrando na sua casa hoje, através do Espírito Santo de Deus. Ele está entrando na sua casa hoje e falando para você que Ele pode transformar a sua vida. Talvez você já bateu em várias portas, talvez você já tentou várias coisas,
Vou repetir de novo, talvez você já bateu em várias portas, já tentou várias coisas, já procurou de um lado, procurou do outro e não encontrou. Já procurou a felicidade, já procurou tantas coisas e nunca encontrou uma alegria para o teu coração, uma alegria para a tua alma. E Jesus está entrando na tua casa hoje através da palavra. E Ele está dizendo, se você abrir a porta da sua casa para Ele entrar, se você abrir a porta da sua casa para Jesus entrar, Jesus vai entrar na sua casa e vai fazer morada. Jesus vai entrar na sua casa e vai fazer morada. Agora, para Jesus entrar na sua casa, você tem que permitir. Jesus não entra em qualquer casa. Ele só entra em uma casa que ele é convidado. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus, ele foi à casa de Zaqueu, porque ele mesmo disse, hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu ele não convidou Jesus, mas Jesus mesmo disse, pode descer, Zaqueu, depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Jesus foi até a casa de Zaqueu. Mas se Zaqueu tivesse fechado a porta para Jesus, e aí? É muito simples de entender. Jesus está indo até a nossa casa. Quando eu falo a nossa casa, a palavra dele está querendo entrar em nossos corações para fazer uma mudança, uma transformação. Mas cabe nós querermos. Cabe nós acreditarmos. Jesus está querendo fazer uma obra na minha vida, na sua vida, na vida de cada um. Mas, porém, para Ele fazer uma obra em minha vida, em sua vida, nós temos que abrir a casa, nós temos que abrir o nosso coração. Então, eu termino essa mensagem desejando a você uma boa noite, que Deus nos abençoe, e eu espero que Jesus possa entrar na sua casa e fazer morada. Então, uma boa noite a todos, Deus abençoe, que essa mensagem possa chegar até o teu coração, que você possa receber Jesus na sua casa, para que a sua vida seja transformada. Amém?